Descrição técnica do código de problema OBDI: comunicação perdida com o módulo de controle de teto móvel. O que isso significa? Este é um código genérico de problemas de diagnóstico do sistema de comunicação que se aplica à maioria das marcas e modelos de veículos OBDI. Este código significa que o MRCM, módulo de controle do teto móvel, e outros módulos de controle do veículo não estão se comunicando. O circuito usado com mais frequência para a comunicação é conhecido como comunicações do barramento da rede diária do controlador ou, simplesmente, barramento CAN. Os módulos se comunicam através de uma rede, assim como a rede que você tem em casa ou no trabalho. Existem vários sistemas de rede usados pelos fabricantes de veículos. Antes de 2004, os sistemas de comunicação módulo a módulo mais comuns, nem todos inclusivos, eram a interface de comunicação serial ou SAI, barramento SAI J1850 ou PCI, e Chrysler Collision Detection, ou CCD. O sistema mais comum usado após 2004 é conhecido como comunicações de barramento da Controller Area Network, ou simplesmente, barramento CAN. Também foi usado antes de 2004 em um pequeno segmento de veículos. Sem esse barramento CAN, os módulos de controle não podem trocar informações e sua ferramenta de verificação pode ou não conseguir obter informações do veículo, dependendo do circuito afetado. O módulo de controle de telhado móvel, MRCM, está normalmente localizado na linha do telhado ao lado do teto solar entre os pilares A e B. Ele recebe entradas de uma variedade de sensores, alguns conectados diretamente a ele, enquanto a maioria é enviada pelo sistema de comunicação de barramento a partir do Powertrain Control Module (PCM). Essas entradas permitem que o módulo controle a posição do topo dobrável. As etapas de solução de problemas podem variar dependendo do fabricante, tipo de sistema de comunicação, número de fios e cores dos fios no sistema de comunicação, gravidade e sintomas do código. A gravidade nesse caso nunca é grave, pois é um dispositivo de conveniência do cliente. A operação do veículo não é afetada pela falta de operação do FTCM. Os sintomas de um código 0207 podem incluir topo dobrável preso em uma posição, não se move, o FTCM não liga, não funciona. Causas. Normalmente, as causas para a definição deste código são: aberto no circuito CAN ou mais do barramento CAN, curto-circuito a energia ou terra no circuito do barramento CAN, sem energia ou terra para o módulo MRCM, raramente, módulo de controle com defeito, procedimentos de diagnóstico e reparo. Um bom ponto de partida para todos os diagnósticos elétricos é verificar os boletins de serviço técnico (TSB) do seu veículo. O problema que você está tendo pode ser conhecido por outras pessoas no campo. Uma correção conhecida pode ter sido divulgada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Supõe-se, neste ponto, que um leitor de código esteja disponível para você, pois você conseguiu acessar os códigos até o momento. Veja se existem outros códigos de falha de diagnóstico relacionados à comunicação do barramento ou à bateria, ignição. Nesse caso, você deve diagnosticá-los primeiro, pois é conhecido um erro de diagnóstico se você diagnosticar o código 0207 antes que qualquer um dos códigos básicos tenha sido completamente diagnosticado e reparado. Se o único código obtido de outros módulos for o 0207, tente acessar o MRCM. Se você pode acessar códigos do MRCM, o código 0207 é intermitente ou um código de memória. Se não for possível acessar o MRCM, o código 0207 que os outros módulos estão configurando está ativo e o problema está lá agora. A falha mais comum é uma falha no circuito que causa perda de energia ou terra no módulo de controle do teto móvel. Verifique todos os fusíveis que ligam o módulo MRCM neste veículo. Verifique todos os motivos do MRCM. Localize onde os pontos de fixação do solo estão no veículo e verifique se essas conexões estão limpas e estanques. Se necessário, retire-os. Pegue uma pequena escova de cerdas e uma solução de bicarbonato de sódio, água e limpe cada uma delas, tanto o conector quanto o local onde está conectado. Se algum reparo foi feito, limpe os códigos de problemas de diagnóstico de todos os módulos que configuram o código na memória e verifique se agora você pode se comunicar com o módulo MRCM. Se a comunicação for restabelecida com o MRCM, é provável que os fusíveis conexões sejam o seu problema.
se o código retornar ou a comunicação ainda não puder ser estabelecida com o módulo, localize as conexões de comunicação do barramento CAN no seu veículo, principalmente o conector MRCM, que geralmente está localizado na linha do teto ao lado do teto solar entre os pilares AEB. Desconecte o cabo negativo da bateria antes de desconectar o conector no MRCM. Uma vez localizado, inspecione visualmente os conectores e a fiação. Procure raspagem, fricção, fios desencapados, manchas de queimadura ou plástico derretido. Separe os conectores e inspecione cuidadosamente os terminais, as peças de metal dentro dos conectores. Veja se eles parecem queimados ou têm uma tonalidade verde indicando corrosão. Use limpador de contato elétrico e uma escova de cerdas plásticas. Se for necessária a limpeza dos terminais, deixe secar e aplique graxa elétrica em contato com os terminais. Antes de conectar os conectores novamente ao MRCM, faça essas poucas verificações de tensão. Você precisará ter acesso a um voltiômetro digital, DVOM. Verifique se você possui energia e terra no MRCM. Obtenha acesso a um diagrama de fiação e determine onde os principais poderes e aterramentos entram no MRCM. Reconecte a bateria antes de continuar. Com o MRCM ainda desconectado, conecte o fio vermelho do seu voltímetro a cada fonte B+, tensão da bateria, que entra no conector MRCM, e o fio preto do seu voltímetro em um bom aterramento. Se não tiver certeza, o negativo da bateria sempre funciona. Você deve ver uma leitura da voltagem da bateria. Verifique se você tem bons motivos também. Conecte o fio vermelho do seu voltímetro à bateria positiva B+, e o fio preto a cada circuito de aterramento. Mais uma vez, você deverá ver a voltagem da bateria em cada conexão. Caso contrário, repare o problema de energia ou do circuito de aterramento. Em seguida, verifique os dois circuitos de comunicação. Localize o circuito CAN C+, ou HSCAN+, e CAN C, ou HSCAN, com o fio preto do seu voltímetro conectado a um bom terra. Conecte o fio vermelho ao CAN C+, com a chave ligada, o motor desligado. Você deverá ver cerca de 2,6 volts e flutuar levemente. Em seguida, conecte o fio vermelho do voltímetro ao circuito CANC. Você deverá ver aproximadamente 2,4 volts e flutuar levemente. Outros fabricantes mostram o CAN C a aproximadamente 0,5 volt e a chave flutuante ligada no motor desligado. Verifique as especificações do seu fabricante. Se todos os testes foram aprovados e a comunicação ainda não é possível, ou você não conseguiu limpar o código de falha do U0207, a única coisa que resta a ser feita é procurar assistência de um diagnosticador automotivo treinado, pois isso indica falha no MRCM. A maioria desses MRCM deve ser programada ou calibrada para que o veículo seja instalado corretamente.